Alô, queridos ouvintes, saudações fraternais. Como é que estão? Esperamos que, mesmo nesse tempo de pandemia, os nossos sentimentos possam estar em paz, que possamos ter tranquilidade perante o Senhor. Mas queremos hoje continuar com a nossa série Como Lidar com os Seus Sentimentos e as Suas Emoções. Estamos hoje já no terceiro estudo, falamos no penúltimo estudo a respeito de pensamentos, depois a respeito da inveja, e hoje queremos falar sobre angústia, que é um problema que aflige muitas pessoas, seja cristãos ou seja não cristãos. Esse quadro é famoso no mundo inteiro, intitulado O Grito, e que manifesta um estado de angústia de uma pessoa. O grito silencioso de uma pessoa angustiada. Quantas pessoas sentem um aperto no peito, sentem uma angústia muito grande e passam por situações de grande intranquilidade. A palavra angústia tem a ver com estreitamento. Do ponto de vista psicológico, angústia significa a sensação de opressão interna, falta de paz, inquietude, podendo ter manifestações corporais como aperto no peito, frio na barriga, tensão na nuca, etc. Então, é um estado realmente tremendamente desagradável. Esse sufocamento interno realmente abala qualquer pessoa. A palavra angústia aparece mais de 90 vezes em diversas situações, tanto em relação à serva de Deus, como também em relação aos ímpios. Então a Bíblia trata muito deste assunto. A angústia pode ser causada por enfermidades, como aconteceu no caso de Jó. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então Jó manifestou exatamente o que ele estava sentindo, e isso foi uma consequência do seu estado de saúde, que era muito grave realmente. Estar angustiado não significa estar abandonado por Deus. Muitas pessoas têm essa sensação: Deus não está comigo, eu não estou em comunhão com Ele, Deus não me ouve mais. Porém, a Bíblia nos mostra que isso não é verdade. Eu posso estar profundamente angustiado e mesmo assim estar certo, Deus está ao meu lado. A angústia pode ser causada por inimigos também, como foi na vida de José. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Gênesis 42, verso 21. Os irmãos tinham jogado ele numa cisterna, e depois ele foi vendido para os midianitas, e José estava tremendamente angustiado. Deus não estava com ele? Sim, estava com ele. Mas a pessoa muitas vezes não percebe a presença de Deus e fica angustiada. E a Bíblia diz: e o Senhor estava com José, e foi próspero, Gênesis 39, verso 2. Então, mesmo tendo a sensação, às vezes, de Deus ter abandonado, a pessoa pode ter certeza: Deus está comigo. José estava vivendo para Deus, para a honra e glória do Senhor. Também os irmãos de José passaram por angústia por causa do seu pecado. Pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Gênesis 42, verso 21. Então, a pessoa que cometeu o pecado, que está em pecado não confessado, ela pode entrar em situações difíceis, numa extrema angústia. Então, vem à memória todo aquele mal que praticou. Conheço muitas situações desse tipo na vida de pessoas. Angústia entre as nações é uma situação que estamos vivendo hoje em dia.
e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão a seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombra de ansiedade serão empurradas para as trevas. Isaías 8, 21 até 22. E realmente, como já falei, essa é uma situação pela qual o mundo está passando hoje. Medo de guerra, medo de peste, ninguém sabe o que os governantes vão fazer. E se a pessoa não tem essa certeza que Deus está no controle da situação, ela pode ficar tremendamente angustiada, temendo o que poderá acontecer no futuro. A Bíblia mostra que a angústia das nações faz parte do plano de Deus, faz parte daquilo que está planejado para o futuro. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas e angústia das nações. Lucas 21, verso 25. Hoje ouvimos falar diariamente a respeito de grandes enchentes como nunca houve antes. Isso naturalmente abala um país, abala um governo, e as pessoas ficam se perguntando o que está acontecendo. Estamos, evidentemente, no princípio das dores, no preparo do mundo para o governo do anticristo. Então vem frequentemente a sensação de abandono. Por que estás de longe, Senhor? Por que te escondas nos tempos de angústia? Lemos em Salmo número 10, verso 1. Então, como já falamos anteriormente, nessas situações difíceis, existe muitas vezes uma sensação de abandono de Deus, como se estivéssemos entregues a governantes, a sistemas, ou mesmo a catástrofes da natureza. Porém, isso é uma realidade distorcida. Deus está com os seus. A angústia é relacionada a memórias do passado. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Será que Deus vai me perdoar? Em várias ocasiões, num abrigo de idosos, ouvi pessoas falarem: eu tenho medo que Deus não vai me perdoar. Realmente é muito importante ter a vida em ordem com Deus, e Deus nos deixa passar por situações difíceis para um exame próprio. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento para com Deus? Quando alguém me pergunta ou toca no assunto, vejo aquelas imagens de novo na minha cabeça, e ainda me dá um pouco de angústia ao lembrar das crianças que vi na praia. Não tive a oportunidade que eu gostaria de ter tido para salvar as pessoas que estavam no meu redor. Conta uma pessoa testemunha do tsunami que aconteceu há anos atrás. Então a pessoa vê na sua memória cenas, novamente vê a sua incapacidade de poder resolver os problemas, então isso desperta novamente aquela angústia, como se estivesse repetindo tudo novamente. Preso no passado, eu não conseguia viver o presente. Sem o presente era impossível idealizar o futuro, escreve Estevão Tavares. Então, se a pessoa está presa no seu passado, ela não vai conseguir se sentir livre em relação ao futuro. A pergunta é: vai viver preso arrastando o passado pelo resto da vida? Não é este o plano de Deus. Deus quer que seus filhos sejam realmente livres de qualquer angústia do passado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se foi erro o pecado meu, eu deixo debaixo da cruz de Cristo. Eu vou confessar, colocar a situação em ordem e não vou mais ficar me atormentando por causa do meu passado. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Então Deus nos chama para chegarmos perto. Invocar quer dizer chamar Deus para dentro, chamar Deus para perto. Então Deus diz: me chame,
Deixe eu cuidar do seu coração, deixe eu cuidar do seu estado de medo. E no Salmo 77, verso 2, nós lemos: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Então, é muito importante fazer aquilo que o salmista fez. No dia da angústia, busquei ao Senhor. Estenda a sua mão para o Senhor. Deixe Ele tomar conta total da sua vida, porque Ele quer te tirar da angústia, Ele quer te libertar. Evidentemente, eu não vou poder eliminar essa experiência do passado. Se isso sofrida, eu deixo a questão com Cristo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Não carregue raiva ou mágoa do passado, de coisas que outros fizeram. Deixa isso na mão do Senhor. Não procure exercer vingança para tentar, de alguma forma, prejudicar outras pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E Jesus nos deu um lindo exemplo nisso, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro 2, 23 a 24. Então, Jesus não exerceu vingança. Ele se entregava ao Pai, porque o Pai vai julgar justamente todas as situações. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22, verso 7. Então, buscar ao Senhor na hora da angústia e confiar nas suas promessas, porque Ele está perto, Ele vai cuidar, Ele vai livrar. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, dizem 2 Crônicas 20, verso 9. Temos aqui a inauguração do templo. Salomão sabe: quando a angústia vier, se nós pecamos, vamos clamar ao Senhor, e Ele vai nos livrar de todo o mal. Devemos testemunhar da ajuda de Deus. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú a teu irmão. Gênesis 35, verso 1. Então, Jacó devia levantar um altar em lembrança de que quando ele estava angustiado, Deus o ouviu, e devemos então testemunhar da libertação que Deus dá no dia da vingança. E levantemo-nos e subimos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Gênesis 35, verso 3. Você tem testemunhado da libertação de Deus, quando Deus o libertou da angústia? Tem testemunhado da proteção de Deus durante a sua vida, apesar de passar por tempos difíceis? Esse testemunho é muito importante. De estreitamento para largueza. Ouvi-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça na angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Já vimos que a angústia está relacionada com estreitamento, com sufocamento interno. E quando a pessoa está clamando ao Senhor, na hora da angústia, Ele vai dar largueza, Ele vai fazer a pessoa se sentir livre novamente para atuar, para viver e para glorificar ao nome de Deus. Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza.
Na hora da angústia é bom compartilhar com um bom amigo. Em todo tempo amo o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. Provérbios 17, verso 17. Então, quando a angústia vem, devemos lembrar que existem preciosos irmãos que estão prontos a estar conosco nessa hora e chegar junto ao Senhor para receber, então, a libertação. Jesus também passou por angústia quando estava lá no jardim. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Então, Jesus nos compreende quando estamos angustiados. E podemos chegar a Ele, porque Ele, como nosso sumo sacerdote, tem compreensão para todos os nossos problemas e conflitos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com Ele ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 5, verso 16, 4, verso 16. Então temos um sumo sacerdote que nos compreende também na hora da angústia. Podemos clamar, Ele passou por isso e Ele vai nos ajudar então. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 36 até 37. Então, a angústia não nos separa do amor de Deus. Em todas essas situações, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Muito obrigado, amigo, por assistir a mais uma meditação sobre esse tema. O meu desejo é que a palavra de Deus possa confortar o seu coração, que possa estar tranquilo e confiante, sabendo da presença de Deus em qualquer situação e da libertação que Deus também dá na hora da angústia. Que Deus abençoe ricamente e aguarde o próximo estudo, que é o último dessa sequência. Que Deus abençoe.